Talvez este vídeo soe como uma provocação, mas ele não é isso de forma alguma. Entenda como um convite ao debate, um convite à reflexão, ao raciocínio. Talvez em alguns momentos eu soe como um advogado do diabo, mas não é essa a minha intenção. Eu apenas provavelmente tenho uma opinião completamente diferente de tudo que você tá ouvindo aí por esses dias. Se não completamente, uma ou outra nuancezinha, eu sei que você vai estranhar, tá bom? Mas se possível, eu te peço que fique até o final do vídeo, ou se você ficar muito animoso, muito fefoso, muito maluco, você já pode ir me xingando nos comentários pela thumb, pelo título. Fica à vontade, o espaço é seu, tá? Isso aí, tá tranquilo. Se eu não gostar, eu deleto mesmo, então... Que isso, gigante? Fique à vontade pra fazer o que te der vontade. Mas vai ser legal após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gig, não estou com o Barros porque ele está jantando, mas vai chegar no meio do vídeo. Quando ele chegar no meio do vídeo, fará algum barulho esquisito. Você não perde por esperar, tá bom? Tá rolando uma grande polêmica, um grande problemão aí por conta de Stellar Blade, jogo que eu estou jogando do fundo do meu coraçãozinho. Estou apaixonado, inclusive, enquanto gravo esse vídeo aqui. Tô parado no último boss. Eu vou matar esse boss ao vivo e o saldo aí do que a gente vai fazer vai parar no nosso terceiro canal, que é o canalzinho de gameplay. Você já está comigo no canalzinho de gameplay? Você entre lá, inscreva-se no canal de gameplay. Deve ter um link aí na descrição desse vídeo, em um comentário fixado, em algum lugar você vai encontrar. Chega junto com a gente no terceiro canal também, tá bom? E enquanto eu jogo, fiquei bastante imerso aí nos últimos dias. Tive muito problema de internet, meu Deus do céu. Contratei uma segunda internet. Ela já caiu 2, 3 vezes no dia de estreia. Já chegou tropeçando, caindo. Tô tendo muito problema pra streamar, tô tendo problema pra criar conteúdo ao vivo. Tinha me programado pra fazer uma maratona gigante de Stellar Blade. No final das contas, eu tô jogando muito mais off-stream do que na live. Mesmo assim, tem bastante conteúdo no canal de gameplay. E enquanto eu estou jogando, só pra não encaroçar muito o assunto, tá rolando toda essa polêmica do Stellar censurado. Você já deve ter visto isso no Twitter, em algum vídeo. Toda a nossa Liga Nerdola, toda não, mas boa parte dos canais já comentou a respeito disso e meio que a opinião é unânime. Todo mundo concorda que o Stellar foi censurado. Eu também, mais ou menos. E aí eu quero te explicar a minha opinião devagarzinho, bem nos mínimos detalhes, para você não ficar com a cara quente. Porque sim, existe realmente uma traição de confiança, existe realmente mudança, mas eu não sei se isso caracteriza censura. Vem comigo olhando o que aconteceu e a gente vai conversando, exemplificando ponto a ponto. Vem! Então vamos aos fatos primeiramente. O que aconteceu até aqui, e é o que eu tenho notícia, a maior parte da treta é por conta de alguns trajes e a questão do sangue no jogo, beleza? Ó, esse traje aqui, que inclusive eu já desbloqueei, e é um dos que eu menos gosto, mas ele é um dos mais problemáticos, porque seria mais ou menos uma coelhinha, ok? E conforme você pode ver na imagem, tá bem exemplificada aí, nós temos a imagem antes do patch, que em tese seria a censura, ok? E depois do lado direito você tem já a imagem corrigida. Embaixo ali é uma variante de New Game Plus, mas você percebe que ele mantém as alterações. E quais são as alterações? Basicamente rolou um paninho, ok? Na frente dos seios dela, ali onde ela estava, com as duas esferas muito bem espalhadas. Coisa mais querida, e agora ela tem um paninho ali na frente e também eles adicionaram mais pano aqui no culotão. Conhece o culotão, ó? Nessa parte aqui perto da cintura virilha, eles adicionaram mais uma faixa de pano, tá vendo? Você consegue perceber inclusive o recorte, né? Houve uma alteração aqui do que seria o uniforme dela, essa skin aqui originalmente, e do que foi entregue. Que mais que aconteceu? Fora
esse traje, nós tivemos também Tá alterações. gravando? Sim, mas eu avisei que quando este corno chegasse haveria um barulho estranho. E é ele falando, tá gravando. Tudo bem, Barros? Boa noite, rapaziada, como é que vocês estão? Pode ser boa tarde, bom dia também, porque a gente não sabe o horário que você está assistindo o vídeo. Boa mas madrugada. isso, vem aqui, ó. O outro traje que foi alterado visivelmente, você percebe com clareza, é este aqui, que inclusive eu vou te falar, eu tô quase zerando o jogo e ainda não peguei ele. Devo ter deixado alguma coisa pra trás. Mas é este traje aqui que houve uma inserção de paninho, tá vendo? Mais uma vez próximo aos seios, ok? Então você percebe que é mais uma alteração aqui, ó, perto da região da mamica. Ela tinha, né, esse visual aqui liberando a leiteria, perdão aí do termo tosco, né? E agora ela teve esse paninho aqui que entrou pós lançamento, pós atualização. O que acontece é que o jogo tava atualizando e após atualização esses trajes apareciam alterados, tá? Qual é o grande problema, qual é a grande questão aqui e qual é o ponto dos nerdolas que estão reclamando? Vamos por partes. Primeiro que o próprio Stellar Blade fez um puta propagandão no Twitter dizendo Uncensored All Countries, ok? Dizendo que o jogo não estava censurado em nenhum país e, portanto, todos teriam acesso ao jogo em sua versão crua conforme fora anunciado. Isso aqui é um tweet, e se você reparar, esse tweet tomou checagem, tá bom? Então houve já um problema aí a princípio, porque eles não entregaram o que eles disseram que eles iam entregar. Então, antes da acusação dos nerdolas de censura, existe a própria admissão do erro do diretor do jogo. Se você vê na correção ali, ó, ele diz com relação a essa questão da censura que houve uma autocensura. E, inclusive, muitas das personalidades que estavam reclamando, e eu printei um tweet do Grumps, que é um dos caras aí que tá mais encabeçando o movimento #FreeStellarBlade, com o qual eu concordo. Ele disse o seguinte, com relação a essa questão da censura, o próprio diretor admitiu, em suas próprias palavras, que houve uma autocensura. É sobre isso aí que eu quero conversar. As respostas ditas até agora não explicam esse marketing, não tem como defender isso e é muito decepcionante. E eu entendo perfeitamente o ponto dele, mas a questão da palavra em si é que eu gostaria de discutir, tá bom? Vamos por partes. O que é censura? Eu sou do tempo que censura era algo imposto pelo Estado. Eu sei que hoje em dia isso não se aplica mais e que a definição foi esticada porque nós vivemos em tempos de mídias sociais, de redes sociais. E eu concordo que a censura, o termo pode ser aplicado em diversas outras ocasiões, como por exemplo quando você não tem acesso a uma rede social, você é banido de um Twitter da vida e você nunca vai conseguir ter o alcance que você teria com aquela ferramenta, mesmo não sendo um órgão estatal, mesmo sendo uma empresa privada. Se você não tem acesso a esse serviço, você jamais vai conseguir atingir as pessoas, ter o alcance que você teria. Então eu entendo que isso daí também configuraria censura. Isso daí, de certa forma, pode ser interpretado assim. Agora, com relação a um traje alterado pelo próprio autor do próprio jogo dele, seja o produto da Sony ou da Shift Up, eu acho muito esquisito usar o termo censura. Me perdoa se você acha que é censura pra caralho, eu respeito o teu ponto, #FreeStellarBlade, vamos dar porrada na Sony. Mas o termo não me parece adequado. Não tô falando pra você parar de protestar, de forma alguma. Continua o teu protesto, faça o que você quiser. Na minha visão, uma alteração criativa do dono do próprio produto não configura censura. E por que eu digo isso? Porque se a gente for seguir esse raciocínio, a gente vai ter que seguir esse raciocínio para todas as outras obras. Eu vou te dar um exemplo imbecil, mas de um produto cuja primeira parte eu adorei. Rebel Moon, o filme, estamos falando de um filme agora, certo? Ele teve o sangue removido e diz que esse sangue vai ser adicionado numa próxima Director's Cut. Aliás, o Snyder adora fazer esse tipo de merda, né? Mas por quê? Porque ele, o Zack Snyder e a Netflix estavam visando um público mais jovem, uma classificação etária menor. Trata-se de uma decisão criativa
que censura / remove o sangue, mas é por um propósito, por um fundamento. Será que essas alterações do Stellar Blade não tiveram um fundamento mais criativo do que a própria censura, a coisa da censura em si? Sabe por que eu tô falando isso e por que eu tô levantando esse questionamento? Um ponto que talvez ninguém ainda tenha levantado? Por um simples motivo. Vem dar uma olhada aqui nos trajes censurados de novo. Eles focam no peito. Ok? Pelo menos a parte principal da censura desses trajes aqui, ele está centrado, o paninho entrou no meio da peitola. Gosta de peitola, Barros? Porra! Por que motivo? Porque é uma parte nobre, assim, do E porque você é um mamífero, certo? Também tem isso. Todo mamífero se afeiçoa por peitos. Tudo bem. O que acontece aqui é o seguinte, se você jogar o game... E aí agora, me desculpa de dar carteirada, tá bom? Me perdoa de dar carteirada. Eu tô com mais ou menos 20 horas de Stellar Blade e ainda não zerei. Já falei que tô parado no último boss, que eu quero matar ele ao vivo. Se tudo der certo, vai ser hoje. Depois você vê lá no gameplay, porque no YouTube é tarde demais. Na história do jogo, ela é tratada como um anjo. Em diversos momentos, essa personagem, ela tem uma aura divina. Talvez o diretor criativo... Eu falei pra você que ia soar como advogado do diabo. Você lembra disso, né? Então embarca comigo na advocacia demoníaca, ok? Talvez em algum momento, ou a Sony, ou o diretor, ou a Shift Up, eles são os donos do produto. Talvez em algum momento ele não queira que essa moça, embora super gostosa, sexualizada, entre aspas, talvez ele não queira que ela seja vista de uma forma tão vulgar quanto ela seria em determinadas situações. Então talvez haja uma proteção, não porque simplesmente censura, mas porque simplesmente preservando algum tipo de aura angelical. Se esforça um pouquinho para entender o meu ponto. Veja qual que é a censura a seguir. Nessa cena aqui, a gente tem a questão do sangue antes da atualização. E nessa cena aqui, é o contrário. Essa daqui é antes da atualização e nessa daqui é depois da atualização. O que mudou? Você percebe que a quantidade de sangue no boss que tá lá atrás é a mesma. O que mudou é que a Eve não está mais coberta com sangue, porque talvez eles não quisessem sujar tanto a personagem para que ela não ficasse com uma aparência podre, suja, encardida. Talvez na cabeça deles essa visão aqui seja mais angelical. Ela finaliza os demônios, mas ela não é contaminada pelo sangue. É tipo aquele jogador de futebol que joga uma partida inteira e sai limpo, porque a galera diz que ele jogou de terno, de tão maestral que foi assim a jogada dele, que ele nem se sujou, mas jogou muito. Eu falei pra você que ia soar como advogado do capeta e eu não acho que você deve parar com o seu hashtag Free Stellar Blade, não, eu não tô falando isso. Eu só tô tentando te propor uma outra visão que talvez tenha sido mais uma decisão criativa e pensando num público maior do que simplesmente censorship. Pois não. E a galera que tava cancelando a PS Plus pra fazer um abaixo assinado? Eu acho tipo streamer válido. Não streamar? Eu sei que Não, eu sei que é pequeno, mas eu acho válido. Você cancelar a PlayStation Plus, você tentar boicotar o jogo de alguma forma, eu acho válido. Mas não conte comigo. Eu não vou boicotar o Stellar Blade de forma alguma. Eu tô completamente apaixonado por esse jogo e ele é o tipo de produto que te traz pela gostosa e você fica pela gameplay, pelo conjunto da obra, tá? Na minha visão, esta bobagem que eu estou te propondo aqui neste vídeo, tô falando da visão angelical e tal, toda a minha defensoria de advogado do capeta é o que eu acredito. Eu acho que a decisão que eu entendo que é contraproducente e que deixa realmente boa parte dos nerdolas putos. Porque qual que é o problema aqui? E eu vou citar o meu irmão Mafinha. O problema, e acredito que seja o cerne da questão, é que essa atitude da Shift Up, ou da Sony, ou do diretor, ou dos três, ela dá pro jornalista Lacrola aquela sensação vagabunda de vitória.
Você tá entendendo? E isso é horroroso e inaceitável. Eu entendo isso, mas talvez não tenha sido isso. Talvez essa guerra contra o woke que eu travo todo dia não seja exatamente o motivo dessa alteração. Talvez dessa vez a gente esteja vendo um pouco além. Talvez eu esteja sendo bondoso demais também por considerar dessa forma. Mas eu vou te contar uma última história antes de encerrar esse vídeo aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu desenho. E eu já até trabalhei com desenho um tempo atrás, num passado muito, muito distante. Vamos chutar aí pelo menos uns 22, 23 anos pra trás, tá? Certa vez eu desenhei a fachada de uma hamburgueria em Guarulhos que se chamava WOW, e eu preparei uns 20 painéis com artes que seriam impressos e ampliados para colocar na fachada da hamburgueria. Enquanto eu desenhava, o dono da hamburgueria queria que a temática fosse história em quadrinho, então eu fiz diversos painéis com super-heróis, tinha cena de fuga, tinha cenas com animais, tinha paisagens, um monte de coisa. Eu fui viajando, totalmente livre para criar. Depois eu te mostro esses painéis, se você quiser ver, eu tenho eles em algum lugar do Facebook. Só que um dos meus painéis foi reprovado pelo dono da hamburgueria e a explicação que ele me deu foi a seguinte, escuta até o final. A cena era basicamente um bárbaro pequeno, ok? Entrando numa caverna e diante dele ele encontrava um gigante, meio que um troll. Só que eu adorava e continuo adorando desenhar monstro, né? Eu gosto de caprichar nos monstros. E esse trollzão, eu fiz ele com orelhas pontiagudas e fiz ele com os dentes também pontiagudos, babando sangue. Ele tava bem demoníaco. O dono da hamburgueria me falou, ô Richard, na época não existia o Giga, será que a gente não podia alterar a cara desse demônio? Dar uma censurada, trocar a expressão dele, tirar as orelhas pontudas e os dentes pontudos, porque eu estou preocupado que algum cliente cristão ou evangélico, ou veja como você quiser, esteja dentro da minha hamburgueria e sinta um clima meio satanista nele. E eu não quero espantar clientes, ô Richard, porque eu gostaria que na minha hamburgueria todos comessem e se deliciassem com os meus burgers sem nenhum tipo de desconforto. Eu fiquei puto pra caramba de ter que alterar aquele painel, porque o desenho, na minha opinião, tava lindo e tava perfeito. Mas eu fiz. Claro, primeiro porque eu precisava da grana, eu estava sendo pago para aquilo e porque o cliente sempre tem razão. Terminei os painéis e entreguei. Alguns anos depois eu fui entender, porque eu fui abrir um comércio, eu fui fazer o meu restaurante mexicano, eu fui fazer a minha cafeteria e eu percebi que quanto menos agressiva fosse a minha decoração, maior seria o meu público, desde que eu mantivesse algum tipo de personalidade. E sinceramente, no caso do Stellar Blade, você entendeu pra que eu dei essa puta volta, né? Eu acho que as alterações que foram feitas não mudam em absolutamente porra nenhuma o fato de que a Ivy é absurdamente gostosona, ela tem umas poses e ângulos absurdos, tudo continua lá da mesma forma que sempre esteve. Entrou alguns pedacinhos de pano, diminuiu o sangue que ficava nojeira em cima dela. Por que motivo? Você tem a sua razão pra acreditar que foi censura, eu tenho a minha razão pra acreditar que foi apenas uma decisão artística. Ah, mas diga, se a gente tolerar esse tipo de censura, a gente tolera uma coisinha, e aí qualquer coisinha que vem depois, passou a cabeça, pinto não tem ombro, vai a cacetona inteira. Concordo com você 100%, mas se qualquer alteração artística também for vista como censura, qualquer coisa vira censura. Então é uma via de mão dupla e eu deixo aqui pra você o questionamento, tá bom? Censura ou frescura? Brigue nos comentários, fale a sua opinião, eu estou com vocês pra o que der e vier, tá bom? Quer continuar batendo na Sony, na Chifirap e hashtag Free Stellar Blade? Eu estou fora desse tipo de boicote, vou zerar o joguinho, tô apaixonado por ele e não quero de forma alguma me vingar de uma empresa, tô falando da Shift agora, tá? E de uma personagem que na minha visão hoje são meus aliados na guerra cultural. Barros, muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo bloqueio. Você clica no gostinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, pô, você é meu parceiro. Mais tarde tem outro vídeo de outro assunto aí pra você me perdoar, tá bom? Deixa um comentário
comentário muito bacana e o mais importante de tudo hoje, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.